A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Edson. Eu sou professor da Escola Bíblica Dominical, um dos professores da nossa Escola Bíblica local, da nossa igreja local. E vamos estar, nesta oportunidade, falando sobre a nossa lição de número 1, a nossa primeira lição do nosso quarto trimestre de 2017. A nossa lição tem como título Uma Promessa de Salvação. Essa lição é uma lição muito importante. Ela vai tratar do assunto, basicamente dando uma geral aí de todas as demais lições deste trimestre. Então ela vai estar dando um apanhado geral aí no geral das lições que virão aí pela frente. Eu quero nesta oportunidade também, já quero me pedir perdão e desculpa os amados que tem feito, que usa os nossos slides aí para preparo de suas aulas, né? Principalmente aí alguns professores que de repente faz uso desta lição, desta aula nossa para preparo das suas aulas. Esta semana eu tive um probleminha de saúde e não foi possível postar esta lição com mais antecedência. Então os irmãos me perdoem, tá sendo postada com um pouco já bastante avançado e o tempo aí, né? E prometo aí nas próximas lições, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo correr bem para que eu possa postar com antecedência para a pesquisa aí dos amados no decorrer da semana. Geralmente essa lição eu posto ela na quarta-feira, terça ou quarta-feira à noite. Essa infelizmente não foi possível. Muito bem. Vamos à nossa lição. O nosso textuário nos diz o seguinte: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15. A nossa verdade prática nos diz assim: a promessa da salvação foi a proposta amorosa de Deus para conciliar consigo mesmo o ser humano. Por esses dois textos já dá para nós entendermos aí o que a lição vai nos falar, né? A promessa da salvação, né? E Deus, com a sua amorosa misericórdia, nos reconciliou consigo mesmo, né? Então isso é o que nós vamos estar estudando aqui nesta aula. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, do versículo 9 ao 15. Eu não vou ler esta lição, tá? Eu não vou ler para nós tomarmos tempo, mas os amados aí podem
estar fazendo essa leitura. Se não fez ainda, faça agora, porque é de bastante proveito aí para o desenvolvimento da nossa aula. Tendo necessidade, a gente volta aqui nos versículos da leitura bíblica e leamos aqui na medida do desenvolvimento da aula, se houver necessidade da leitura. Eu aconselho os amados aí que esteja de posse da sua revista da Escola Bíblica Dominical, para que nós possamos acompanhar melhor a nossa aula. Essa lição ela tem 3 objetivos específicos, tá certo? E o nosso primeiro objetivo dessa lição é apresentar, mostrar e saber. Apresentar o conceito bíblico de salvação. O segundo é mostrar a importância da salvação, da doutrina da salvação, mostrar a importância, desta doutrina da salvação. E o terceiro e último objetivo específico é saber que a salvação foi prometida ainda no Éden. Tá certo? A salvação foi prometida ainda lá no Jardim do Éden, lá na queda do homem. Então nós vamos aqui, no decorrer da lição, explicar aí esses 3 objetivos específicos que está dentro dos temas do propósito da nossa lição. Vamos adiante. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. Ela está dividida em 3 tópicos. E o nosso primeiro tópico trata do conceito bíblico da salvação, a importância da doutrina da salvação e a salvação prometida ainda no Éden, que nada mais é do que os propósitos, os objetivos específicos, Os objetivos específicos. Se trata do tema da lição, das lições. A nossa introdução, ela nos diz o seguinte: a salvação é um processo imediato à conversão e contínuo na vida do crente, que é a santificação. É necessário que o nascido de novo conheça todos os benefícios que essa dádiva, por intermédio da morte de Cristo, outorgou-lhe na cruz. A vida plena, a paz, a alegria, a misericórdia, a graça e a bondade que o crente desfruta provém do milagre da salvação. Muito bem, o que é isso? É o seguinte: é necessário que o nascido de novo conheça todos os benefícios da salvação. Que ele conheça os seus direitos, os benefícios, o que a salvação proporciona, que foi outorgado por Cristo na cruz, para que venhamos desfrutar, ter uma vida plena, a paz, a alegria, saber da misericórdia de Deus, a graça e a bondade, tá certo? Que o crente desfruta. Todos esses são os milagres da salvação, são direitos, de quem crê na salvação que provém do Evangelho, na medida que você aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador.
é isso aqui, ó. É necessário que todo nascido de novo conheça todos os benefícios, tá certo? Então, esse benefício, o que é? Como que eu conheço todos os benefícios? Na medida do meu crescimento, leitura da palavra de Deus. Na medida eu vou desenvolvendo a leitura da palavra de Deus, eu tenho consciência da minha justificação, santificação, adoção e glorificação. Baseado nisso, desses 4 pontos principais, eu tenho isso aqui, ó. A salvação não está relacionada apenas a possessões aqui na terra, tá certo? Não está relacionada apenas a possessões aqui na terra, mas eu tenho o direito nos céus de ser justificado por Deus, ter a santificação, que é um processo gradativamente, que eu vou conquistando ao longo da minha vida espiritual. Nós vamos estar falando mais na frente. E a minha adoção como filho, que é a adoção como filho no seio da família de Deus. E a glorificação, que é o processo último, o último processo da santificação, que é a glorificação que nós esperamos aí no último, é o último processo da santificação da caminhada do crente. Nosso primeiro tópico vai falar sobre o conceito bíblico da salvação, que é a soteriologia, que é o estudo da salvação. O que é isso? A salvação. A salvação, vamos estar lendo aqui para a gente explicar esse gráfico aí que eu estou fazendo para nosso entendimento. O significado bíblico da salvação compreende cura, redenção, remédio, cumplicidade, inteireza, integridade, integralidade, saúde física, mental e emocional. No sentido espiritual, vamos explicar essa parte aqui. O que é isso? A salvação, no sentido bíblico, ela compreende todo esse processo. Cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integridade, saúde física e saúde mental e emocional. Tudo isso compreende a salvação. O que é isso? É que a salvação, aqui nós não chegamos a falar no sentido espiritual que nós vamos falar. Mais uma vez, para ser salvo, alguém está doente, você é curado, então você foi salvo daquela doença. A redenção, você foi redimido. Então, é o processo que nós temos no nosso dia a dia de ser redimido. Como um remédio, você toma para uma cura, né? E assim sucessivamente. É um processo de como se fosse um livramento, né? Um livramento. Saúde física. A saúde física é um processo que você tem para a sua
a sua alegria, a sua vida espiritual, do seu convívio no seu dia a dia. Então, também faz parte do processo. A saúde mental e emocional. Um homem sem saúde física, mental, emocional, ele não tem ânimo para nada na vida, muito menos para falar sobre salvação, e muito menos para dizer que é salvo. Então, isso é um processo, né, que eu distribuí aqui, que está na leitura. Eu só fiz o organograma aqui distribuindo, né, separando aqui cada ponto para a gente explicar melhor. É complicado assim a explicação, mas foi a melhor maneira que eu encontrei aqui para explicar essa parte. Agora, no sentido espiritual, a salvação quer dizer, agora aqui talvez a gente consiga explicar, ou os amados entenderem melhor. No sentido espiritual, salvação quer dizer, olha, no sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz. Olha, no passado, regenerando e santificando sua vida. No presente, a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente no futuro. Assim, a salvação só é possível por causa da obra de Cristo, consumada na cruz. Está registrado em Hebreus, no capítulo 2, versículo 10. Aqui tem uma foto aqui, né, do sacrifício, né, da cruz, que Cristo ele ocupou o lugar. Olha, ele ocupou o lugar, né, o lugar dele na cruz. O lugar de quem? Do pecador na cruz, porque ele não tinha pecado. Ele não tinha nenhum pecado. Então ele ocupou o lugar de outro, tomando o lugar de ele inocente, tomando o lugar de um culpado. Ele se fez culpado para nos dar o direito de salvação. Nos dá o direito aqui de salvação. Então, isso é a salvação no sentido espiritual. Olha, no sentido espiritual, quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador. Então, ele assumiu o lugar do pecador. Assumiu o lugar do pecador. Ele se fez culpado. Ele falou, olha, eu tomo esta responsabilidade para mim. Assumo como minha culpa e vou morrer por causa deste povo. Isso é coisa maravilhosa, tá certo? Nosso segundo tópico vai falar, segundo subtópico aí, vai falar sobre a salvação no Antigo Testamento. O que é essa salvação no Antigo Testamento? Olha, no Antigo Testamento a salvação está relacionada ao escape das mãos dos inimigos, à libertação da escravidão e ao estabelecimento de qualidades morais e espirituais para a vida de quem tem Deus como seu Senhor. Isaías, capítulo de número 33, versículo 22 e 24. Vai estar falando sobre isso aqui. O que é isso? A Bíblia diz que o Deus Javé, o Adonai, o Deus Javé, o Adonai,
ele também é Deus da salvação. E assim o povo no Antigo Testamento tinha um relacionamento direto com Deus, o que lhe proporcionava sua salvação. Então, o povo no Antigo Testamento ele tinha um relacionamento, direto com Deus. Então, isso os proporcionava o direito de salvação. Eles tinham contato direto com Deus. Essa foto aqui, ela está mostrando aqui, né, o sacerdote aqui, queimando aqui o seu incensário aqui e fazendo a oferta a Deus. E nós vemos aqui a manifestação do Espírito Santo, manifestação do Senhor aqui na vida do sacerdote. Então, isso aqui, no Antigo Testamento, o povo tinha esse relacionamento com Deus, direto com Deus. E nós vamos explicar como que isso acontece hoje, no Novo Testamento. Olha, nessa perspectiva, diante das calamidades naturais, Êxodo capítulo 15, versículo 25, da perseguição, da escravidão, das doenças, da morte, o Altíssimo prometeu salvação ao seu povo no sentido de libertá-lo, livrá-lo e curá-lo, e para viver uma vida longa das injustiças. Contudo, o ápice da salvação no Antigo Testamento se deu a profecia de Isaías sobre a vinda e a morte do servo sofredor. Tá? Vamos ver o que é isso. Então, Deus salva por seu povo da escravidão. Aqui está dizendo, que salvar da escravidão, das doenças, da morte. O Altíssimo prometeu salvar o seu povo em todos os sentidos e de libertá-lo. Então, lá no Antigo Testamento, a salvação tinha esse método que era considerado a salvação de quê? Salvação de uma guerra, salvação de fome, salvação da morte, nesse caso aqui, Deus salva o seu povo da escravidão do Egito. Então nós vemos aqui, a abertura do Mar Vermelho, essa foto, abertura do Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás. E aqui Deus salvando o seu povo através de Moisés, conduzindo o povo. E nós vemos aqui que Deus dando livramento para o seu povo. Todos nós conhecemos essa passagem, onde Deus deu livramento ao seu povo da escravidão do Egito, que já durava lá um tempo, lá nas mãos do inimigo. Então Deus aqui salvando o seu povo das mãos do inimigo. É o conceito de salvação aqui no Antigo Testamento. Aqui nós vemos aqui essa seta, nós vemos aqui uma passagem aqui de Jeremias no capítulo 15, versículo 11, onde está escrito, disse o Senhor, de certo que o teu remanescente será para o bem, de certo que no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplica. Tá certo? Então Deus está dizendo aqui que Ele é o Deus que cuida do seu povo e que dá livramento até no tempo da calamidade, e que também no tempo da calamidade Ele, o Senhor, faz com que o inimigo dirija ao seu povo e lhes elogiam, lhes dirijam súplicas.
Tá? Por quê? Porque esse é o Deus que inverte as situações, as estações do ano, inverte. Deus faz coisas que o mundo não pode fazer. Então, nada para o Senhor é impossível. Olha, no mesmo instante em que Deus encontrou Adão despido, naquele momento Deus instituiu um pacto de graça, da graça que foi dado a Abraão, Moisés, Josué e assim a todo o Antigo Testamento. Na queda do homem, Deus entrou com o projeto de resgate imediatamente à queda, pois seu projeto jamais poderia ser interrompido, pois o Filho já estava desde o princípio com o Pai. Então, esse ponto nós vamos estar comentando ele mais lá no fim. Mas eu quero dar uma pincelada aqui sobre este processo. Deus, a providência de Deus para o ser humano, na queda do homem, Deus já tinha plano de resgate, porque lá Deus já estava, né, preocupado em não deixar o povo só. Aqui, ó, na passagem do mar, aqui na passagem, onde o inimigo estava vindo, Deus deu livramento, por quê? Porque ele estava com o povo desde o princípio. Então, é este Deus que nós estamos falando. Ele, né, ele instituiu um pacto, instituiu o pacto da graça. Embora não pareça a palavra graça, mas ele instituiu um pacto da graça que foi dado a Abraão. E nós vemos lá mais na frente, nós vamos ver, onde vai dizer que Abraão, Deus acha graça em Abraão, e Abraão foi justificado pela fé, e não pela lei, pelas obras da lei, mas pela fé. Vamos na frente. Aqui foi uma leitura que eu encontrei num livro, na qual eu achei interessante. Acabei colocando aqui na lição, não é da lição, faz parte aqui do vídeo, onde diz o seguinte: a promessa de Deus redimir seu povo. Isso aqui é relacionado com o Velho Testamento, tá pessoal? Com o Velho Testamento, tá? Mas aí fala sobre a salvação no Novo Testamento também. É um contraste, uma comparação. Então vamos ler. A promessa de Deus redimia seu povo, que é culpado de acordo com o pacto das obras, ele salvaria seu povo através de outra maneira. Agora, isso é algo importante, porque há cristãos professos hoje em dia, que acreditam que haver uma diferença fundamental entre como Deus salvaria as pessoas no Antigo Testamento e como as pessoas são salvas agora, ou após o Novo Testamento. Olha, isso, apesar de Paulo trabalhar no ponto em Romanos, no capítulo 3, versículo 4 e 5, usando Abraão como uma ilustração que a salvação foi cumprida no Antigo Testamento pela graça, assim como é no Novo Testamento,
e que Abraão foi justificado não pelas obras da lei, mas pela fé no Messias prometido. E a diferença está entre a promessa e o cumprimento. As pessoas no Antigo Testamento olhavam para o futuro Redentor prometido, colocavam sua confiança nele e eram justificados pela fé nele. Aqui está falando de Deus, na fé no Senhor. Então as pessoas, no futuro, elas olhavam para o futuro Redentor prometido, colocavam a fé e a confiança nele, no Senhor, e eram justificados pelo Senhor com a fé. Nós vamos ver como foi Abraão. Nós o usamos para a obra que foi executada pelo Salvador. Confiamos nele e a salvação é basicamente igual hoje e ontem. A diferença é que temos um entendimento muito mais profundo dos detalhes da salvação. E o que é ainda mais diferente é que é uma fé no que está completo, que a obra de Cristo já é executada no plano da história. Mas uma vez que uma pessoa quebra o pacto das obras, a única maneira possível de ser restaurada a comunhão com Deus é pela misericórdia de Deus, não por justiça, mas por graça, não pelas obras. Então, o que é isso? Está dizendo, explicando que a salvação também lá no Antigo Testamento, embora falava muito em obra, mas não eram justificadas por obra, não por justiça própria da pessoa ser justa, mas pela graça. Olha, aqui, mas pela graça, não por obras. Tá? Então nós vemos aqui que Deus é soberano e a graça dele nos basta. Pela graça sois salvo. Muito bem, já podemos passar aqui para o nosso terceiro subtópico, onde vai falar sobre a salvação em um Novo Testamento. O que é isso? A salvação em um novo, a salvação não é alcançada por mérito humano. Tito, capítulo 2, versículo 11. Por isso, pois é oferecida por Deus ao que crê, pela graça sois salvo. Pela graça. Então, aqui a salvação, a graça, né, para salvação. Nossa, aqui nós temos aqui, né, o símbolo da cruz, na qual precisamos passar pelo processo da cruz, mas a graça do Senhor, né, soma todos um processo, um amor, tudo isso aqui para nos levar para o caminho, Esse caminho aqui, que é Jesus Cristo, ele é o caminho. A Bíblia diz que ele diz, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Isso aqui, a cruz mais a coroa, mais o amor, está no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é esse processo aqui, ó, da salvação. Não por mérito. Não é por mérito. Por mérito nunca vamos chegar a lugar nenhum, né, no sentido de espiritual aí de salvação, mas pela graça de Deus. Aqui, ó, pela graça de Deus. Muito bem. Vamos à frente. Nas suas epístolas, o apóstolo Paulo é um dos mais que esclarece o conceito de salvação no Novo Testamento, mostrando que essa dádiva não ocorre por intermédio da lei, nem por meio de esforços humanos, mas unicamente e exclusivamente pela graça divina. Então, mais uma vez aqui, confirmando aqui o que o apóstolo Paulo diz, que jamais um homem pode alcançar a salvação por obras da lei ou por obras próprias, mas exclusivamente pela graça divina, pela graça de Deus. Nosso segundo tópico vai falar sobre a importância da doutrina da salvação. E na importância da doutrina da salvação nós temos 3 subtópicos. Quando vai falar sobre a grandeza da salvação, vai falar sobre para compreender o que Jesus fez, para se apropriar dos benefícios da salvação. Primeiro subtópico, a grandeza da salvação. Muito bem. Embora haja na vida do crente um momento de conversão, de ruptura com a velha vida e de nascimento para a nova vida em Cristo, é necessário ter o desejo de conhecer mais a verdade de Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4. O que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4? Diz isso aqui, ó. Diz isso aqui, ó. Aqui, ó. Que quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é que todos se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Infelizmente, existe muitas pessoas que não têm assim o hábito de ler a palavra de Deus e muito menos de buscar o conhecimento da verdade. E aí é levado a ventos, a ensinamentos de águas, de fontes rotas, e aí acabam tendo problema aí na sua vida espiritual porque não buscou o conhecimento aí na palavra de Deus, não buscou os cuidados da leitura da palavra de Deus. Porque uma vez que a pessoa é crente, ele crê na pessoa de Jesus, agora ele precisa buscar o aperfeiçoamento da sua vida espiritual a todo momento, a todo dia, para que ganhamos conhecimento aí da carreira cristã, da vida cristã. Continuando aqui, ó. Nesse sentido, devemos se tomar o capacete da salvação, Efésios 6,17, e lá em Efésios 6,17 diz que nós tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos manejar esta ferramenta para combater as hostes do mal, combater as falsas doutrinas, combater os falsos mestres, os falsos cristãos que virão, que o próprio Senhor nos alertou que nós precisamos
termos cuidado com eles. Nosso segundo subtópico vai falar sobre a compreensão, compreender o que Jesus fez. Olha, a salvação abrange todas as dimensões da vida. Por isso, embora tão simples de ver, de ser vivenciada, pois para isso basta aceitar a Cristo. Muitas vezes seu processo é lento e requer compreensão maior. É o que se denomina aperfeiçoamento dos santos. É o que eu acabei de falar agora há pouco. Às vezes realmente o processo é lento, mas no momento em que você começa a estudar, buscar a leitura da Palavra de Deus, que é o conhecimento da verdade, na plena verdade, você vai estar sempre aqui, aperfeiçoando, buscando o aperfeiçoamento dos santos para o encontro com Deus, para ter mais intimidade com Deus, para fortalecimento. Só a nossa vida espiritual só será fortalecida na medida que nós buscamos a leitura da Palavra de Deus e buscamos o entendimento, o relacionamento com Deus. É que nós vamos conseguir chegar à nossa estatura de varão perfeito. Ora, embora a salvação seja um processo imediato alcançado por meio do sacrifício de Cristo, nesse aperfeiçoamento se dá por meio da assimilação e da vivência constante na dependência de Deus em todas as áreas da vida. Esse processo chama-se santificação. Então, cada momento que nós estamos, embora a salvação é um processo imediato, porque Jesus ele fez esse sacrifício na cruz do Calvário por nós, mas o nosso processo de aperfeiçoamento ele vem de maneira progressiva, porque nós temos que nos colocarmos na dependência de Deus, todos os momentos da nossa vida. E aí, a cada momento, nós tenhamos que sermos mais santificados. Então, hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje, e depois de amanhã mais santo do que amanhã, e assim sucessivamente. Então, esse processo aqui, ele se dá no processo progressivo, porque é progressivamente que vamos estar nesse processo para a nossa salvação. Aqui, ainda no mesmo assunto, a salvação abrange todas as dimensões da vida. Muitas vezes seu processo é lento, como já falamos, e requer compreensão maior. É o que se denomina aperfeiçoamento dos santos. É o que nós acabamos de ler. Aqui eu coloquei aqui uma ilustração aqui, né, uma escada, onde eu tenho aqui uma pessoa, uma figura, né, um bonequinho aqui subindo essas escadas, onde ele já passou pelos segundo e já está chegando aqui o seu terceiro degrau, tá certo? Ele está chegando aqui, se não me falha a memória, aqui pelo jeito ele está com bastante entusiasmo. Assim como esse aqui, esse aqui ele passou do primeiro, está no segundo degrau, está subindo o terceiro. Esse aqui já subiu, está subindo o terceiro. Não me parece que ele está com muito entusiasmo, esse bonequinho aqui, Ele não está muito entusiasmado, igual está esse aqui, tá certo? Então, isso aqui, meu amado, é a vida do crente. Nem sempre você está entusiasmado e corajoso para enfrentar as batalhas desta vida. Por isso que lá atrás nós falamos sobre o capacete da salvação. Temos que estar firme e estar sempre de posse dele, né? Encorajado
buscando o aperfeiçoamento e buscando a leitura da palavra de Deus para nos fortalecer. E aqui nós temos 3 pessoas aqui, ó, mais ou menos aqui na mesma direção uns dos outros, né? Os 3 está parecendo que estão chegando. Por quê? Porque os 3 estão indo no mesmo entusiasmo, Então, quando a gente às vezes se acha sozinho, que às vezes não achamos que não vamos chegar, precisamos buscar parceiros, como eles aqui, ó. Buscar parceiros, né, para estarmos juntos, né, conversar, buscar uma leitura, procurar saber das coisas espirituais, uma conversa, um bate-papo. Isso é muito bom para o crescimento. Então, isso aqui é a vida do crente. Tudo isso temos que buscar o aperfeiçoamento dos santos. O que diz aqui, ó. Então, isso é uma ilustração para a gente entender aí do que no dia a dia acontece com a nossa vida. O nosso terceiro subtópico vai falar sobre se aprimorar dos benefícios dos santos, como é que faz isso para se apropriar dos benefícios. Então, a apropriação quer dizer tomar posse, né? Que quem apropria de alguma coisa é tomar posse de alguma coisa. Então, como eu tomo posse desses benefícios? Eu tomo posse desses benefícios da seguinte maneira, ó. Como a salvação pode ser negligenciada, devemos nos esforçar para conhecer e se apropriar de todos os seus benefícios, dentre os quais destacamos o livramento da condenação do inferno, a libertação de todos os pecados e do poder das trevas, o experimentar da redenção em Cristo, a vida segundo o Espírito, e é o Espírito Santo, e o novo nascimento, e a participação da manifestação de Cristo em glória. Então, isso aqui são benefícios, tá? Isso aqui, ó, são benefícios que o cristão tem direito. Mas como que eu faço para que isso venha a acontecer na nossa vida? É aquele negócio, temos que nos esforçar. Aqui o comentarista, ele chama esta palavra aqui, temos que nos esforçar. Eu acredito que ele não quis dizer que nós temos que esforçar para receber a salvação, mas ele quis dizer que nós temos que esforçar, é o esforço que o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus, né? Apóstolo Paulo não, perdão, o escritor aos Hebreus. Ele diz aqui, ó, como escaparmos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confiada pelos que a ouviram. Vou ler de novo. Olha, como escaparmos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, como escaparmos para uma tão grande salvação, ele é esse esforçar aqui, ó. É esse esforço aqui que o escritor quis dizer, tá? É o que o escritor aos Hebreus falou lá no capítulo de número 2, versículo 3, que quando ele fala assim, ó, como escaparmos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, como que vamos ser? Se a gente não buscar, não esforçar, não correr, não vivenciar as coisas, não ler, não buscar a leitura da palavra de Deus a todo momento, não orar, não jejuar, não protestar, não enfrentar, não tomar o capacete da salvação, não proteger, o que será de nós?
Então, é isso que ele quis dizer. Olha, a qual começamos a anunciar pelo Senhor. Começando a ser anunciada pelo Senhor. Foi-nos depois confiada. Olha, foi-nos depois confiada pelos os que a ouvem. Então, foi primeiro anunciado pelo Senhor e depois foi confiado pelos os que a ouviram. Então, aqueles que a ouviram, confiaram e por isso recebem, né, esses benefícios. Tá? Então, isso são benefícios para os crentes. Devemos nos atentarmos para uma tão grande salvação. Né? Aqui ainda é a explicação. Atentarmos aqui, a cruz, todo dia, oração, oração, todos os dias, aos pés da cruz. Isso é todos os dias. Ele está indo aqui, sozinho, né, buscar cada dia. O Senhor diz que nós temos que cada dia buscar, né, a tomar a nossa cruz todos os dias e seguir-o. E aqui nós vemos aqui muitas pessoas, né, tomando a sua cruz juntas. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Tem dia que você tá alegre, tem pessoas com você, mas tem dias que você está assim, sozinho, na solidão. Tem dias que você está assim, Então nós temos que tomar a cruz de cada dia, todos os dias, e seguir aos passos do Mestre. Amém? Vamos ao nosso terceiro subtópico, onde vai falar sobre a salvação prometida ainda lá no Éden. E nesse terceiro subtópico nós temos três subtópicos, onde vai falar sobre o pecado humano, a transferência da culpa, e Satanás esmagado e o pecado vencido. Olha, no primeiro subtópico, o pecado humano. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a raça humana passou a expressar e a viver a maldade. Enquanto vivia o período da inocência, o primeiro casal relacionava-se plenamente entre si e com Deus. Mas a partir do evento do pecado, o casal passaria a enfrentar conflitos entre si e com o Criador, passando a encobrir a maldade no coração. Então, isso aqui é terrível. É terrível. O relacionamento. Quando se perde o relacionamento, aí começa a vir os conflitos. Né? O casal aqui, ele perdeu o relacionamento. Ele perdeu a sua convivência, o seu maior apreço que ele tinha, que era a convivência, o relacionamento com Deus. E aí o que aconteceu? Quando ele perdeu isso por causa do pecado que separa, né? Aí ele passou a ter conflito entre si e com Deus. Por quê? Porque aí ele percebeu que ele não estava vestido. Quando Deus chega e pergunta para ele onde que ele estava. Olha, passando a encobrir a maldade do seu coração. Olha, a obra de Cristo provém realizar no Calvário, não permite nos viver hipocritamente, mas em verdade e sinceridade. Em Jesus, a maldade no coração é substituída pela capacidade de amar, realizar boas obras, pela fé manifestar a bondade de Deus e cuidar do próximo. Esse ato são consequências de salvação. Então, quem é salvo tem essas atitudes. Não tem um coração maldoso, tem um coração bom, tem um coração
maravilhoso. Quem é salvo tem capacidade de amar as pessoas, de realizar obras de Deus. Quem é salvo tem fé, manifesta a sua bondade em Deus e cuida do próximo. Então, amados, isso aqui são atributos dos salvos, tá certo? São atributos dos salvos. Vivendo hipocritamente, como diz ali, a nossa leitura diz. Então, o viver hipocritamente é isso aqui, ó. A convivência de duas caras, né? A velha maneira de viver de aparência. Então, aqui, uma cara sorridente, a mesma cara, né, do seu lado, nessas condições. Então é isso, aqui um viver sorridente, mas a gente está vendo aqui um sorriso falso. Aqui nós estamos vendo aqui uma convivência em família, mas aqui, ó, nós vemos muito isso aqui em empresas, escritórios e tal, amigos, né, que se diz ser amigos e por fora, pelas costas, um fala mal do outro. Então essas coisas, quem é salvo não tem essa situação. Jamais pode passar por uma situação dessa de viver hipocritamente. O segundo subtópico vai falar sobre a transferência da culpa. Após o pecado com Deus, após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado, pois ambos transferiram suas culpas para terceiros. Então nós vemos aqui que assim, quando ele chegou lá, Deus pergunta, aí eles começam a transferir as suas culpas. Um culpa Deus, outro culpa a serpente, e outro diz que a serpente deu e ela comeu e deu o marido. Né? Então Deus cria vestes de pele de carneiro para agora perceberem que eles estavam nus. Agora que eles percebem que eles estavam nus, agora Deus vê aí a providência de Deus. Imediatamente Deus providencia a resposta, porque eles não foram capazes de fazer isso. Deus providencia a solução. O terceiro subtópico falar sobre Satanás esmagado e o pecado vencido. Olha, Deus anunciou no jardim o que se denomina o proto-evangelho, isto é, a primeira vez na história em que é proclamado o projeto definitivo de Deus para a salvação do ser humano. Então aqui, amados, nós vemos aqui a graça que nós falamos lá no início da aula sobre Abraão, sobre a graça de Deus que foi criada lá ainda no Éden, que foi deixado desde lá no Éden. Então nós vemos aqui, agora Deus cria ali imediatamente o pronto evangelho para a salvação da humanidade. O inimigo, que é o acusador, né, acusa. Então nós vemos aqui, ó, embora Satanás tentasse eliminar o homem de vez, seu intento não passou de uma simples tentativa de morder o seu calcanhar, mas, por intermédio da salvação, otorgou na cruz. Cristo esmagou a cabeça da serpente, provendo a solução definitiva para o estado caído do ser humano. Então, uma vez que o inimigo acusa, aqui Deus, o Altíssimo, jamais abandona o ser humano à própria sorte. Então, ele, como não abandona, ele providencia o resgate amoroso através de Cristo.
de Jesus Cristo aqui, ó, que ele esmaga a cabeça da serpente, provendo a solução definitiva. A solução definitiva, não foi mais um processo de paliativo. Isso aqui foi a solução definitiva para o ser humano. Muito bem, agora chegamos à nossa conclusão da nossa aula. A nossa conclusão, nós concluímos o seguinte: embora o homem tenha contrariado o plano divino, desprezando o grande cuidado de Deus dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhes providenciou um substituto através da morte de um animal, apontando desta forma para Cristo. Também no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor. E aqui eu acrescentei: Deus, ao criar vestes de pele de carneiro para cobrir a nudez de Adão e Eva, ele teve que matar um animal inocente e assim transferiu automaticamente a culpa daquele incidente para o animal, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão. Esse ato prefigura Cristo, assumindo nossa culpa, morrendo na cruz sem nenhuma culpa, só para nos dar direito de salvação. Então, esse ato aqui prefigura Cristo, que morreu na cruz, morreu sem culpa, ele se deu sem nenhuma culpa, colocando no nosso lugar, para que nós tenhamos direito de salvação. Nós vemos aqui o carneiro, aqui um símbolo aqui, que eu fiz aqui para ilustrar a nossa explicação. O carneiro aqui, tomando o lugar de Cristo, sem culpa nenhuma. Ele foi morto para dar as vestes para Adão, através da sua pele. Então aqui assumindo a culpa inocente, porque Deus transferiu a culpa para o animal, para justificar o pecado de Adão. Aí provisoriamente justificando. Só que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, consegue achar a solução definitiva. A solução definitiva na cruz do Calvário, com a morte do seu único filho, onde diz em João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, amados? Foi bênção para você esta aula? Se sim, dá um clique lá no joinha, aí ajuda-nos a divulgarmos esse vídeo, para que nós possamos crescer aí na nosso trabalho aí. Mais uma vez quero pedir perdão e desculpa aos irmãos. Eu não tenho estado bem de saúde esses últimos dias, e hoje também não estou muito bem. A aula não acabei não podendo conversar muito, porque eu estou muito gripado e estou tendo problemas de garganta ainda. Por isso eu estou até conversando um pouco baixo aí, mas em nome de Jesus vai ficar tudo bem. A nossa próxima aula a gente vai estar exigindo melhor da nossa garganta, amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe, fique na paz, fique na bênção, no nome de Jesus.